No vídeo de hoje eu vou te contar o passo a passo para construir uma casa ideal sem dores de cabeça. Hello, tudo bom com você? Meu nome é Larissa Reis, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te falar o que você deve fazer primeiro, se contratar quem, fazer o que, comprar o que, para ter uma obra aí com o mínimo de problema possível. O primeiro passo é contratar um arquiteto, um bom arquiteto, que vai ser um profissional que vai te orientar em tudo que você vai fazer. Desde fazer o projeto, que vai ter que ser personalizado. Cada projeto, gente, tem que atender tanto as necessidades da família, né, de quem está comprando, fazendo aquela casa, tanto mesmo as características do terreno. Então, isso tem que ser muito bem analisado por um profissional. Projeto não é planta. Muita gente tem uma planta que pegou de um amigo e quer encaixar no terreno. Não faça isso. Pensa que o projeto vai te guiar por todo o custo. Vamos falar que sua casa vai custar 500 mil, tá? E aí você vai gastar 500 mil sem ter um bom projeto? Porque o valor que você vai gastar é o mesmo. A diferença é o resultado final que você vai ter. Então, sem dúvida, o seu melhor investimento, a sua melhor opção vai ser contratar um bom arquiteto. Não falo isso porque eu sou arquiteta, não. É porque entendendo todo o processo, quem aí já construiu sem arquiteto e depois com arquiteto, me conta aqui nos comentários, porque sabe que vai ter uma grande diferença, tanto de problemas na obra, quanto o resultado final. O que eu falo com o meu cliente? Olha, gastar o valor pela sua casa, você vai gastar do mesmo jeito. Por exemplo, você está construindo uma casa que tem ali um porte de 500 mil, 600 mil, você vai gastar os mesmos 600 mil ou 1 milhão, vai depender do qual que é o porte, a metragem de sua casa, localização. Se você até tem dúvida sobre esse valor, eu já fiz um vídeo que chama Quanto Custa Essa Casa, ensinando a calcular ali uma média de valores para gastar para cada tipo de construção e cada metragem, tá? Vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Mas então você vai gastar o mesmo valor. Qual que é a diferença? É resultado final e valor do imóvel. Às vezes você tem uma economia. O arquiteto, né, o projeto custa ali em torno de 10%. Então, se você vai construir uma casa de 600 mil, você vai gastar 60 mil com um projeto em geral, tá? Então, se você isso é uma média, pode ser mais, pode ser menos, dependendo do profissional. Então, você vai economizar ali 60 mil, que é uma parcela pequena considerado ao montante, o benefício que esse arquiteto vai te trazer, e ao mesmo tempo, você vai ter um imóvel mais desvalorizado. Por quê? A planta dele não é tão funcional, não conseguiu uma fachada que valorizasse esse imóvel. Então, sua casa que você gastou 600 mil para construir, e talvez você venderia ela por 800, 1 milhão, ela vai valer ali muito menos, vai valer 700, sabe? Assim, ela vai ter um índice de valorização, liquidez de venda muito menor. Mesmo que ela valha, vamos falar que ela vai valer o mesmo valor que uma casa bem construída sem arquiteto. Porém, se sua casa foi um bom projeto, ela vai ter uma liquidez de venda, ela não vai parar no mercado, todo mundo vai querer sua casa. Então esse ponto já é um ponto que você tem que considerar. Estávamos falando aqui que você com ou sem arquiteto vai gastar o mesmo valor. Isso é bem por alto, porque com um projeto, muito provavelmente você vai economizar. Por quê? Primeiro, você não vai construir no escuro, tá? Porque você vai ter a noção de tudo que você vai gastar. Um bom projeto tem ali todos os investimentos, os metais, tudo. Então você vai conseguir orçar isso antes de iniciar a obra. Quando você não tem projeto, você vai construindo sem saber o valor certo que você vai gastar, né? Não tem como você calcular ali, orçar tudo antes. E aí você consegue, o seu arquiteto vai conseguir assim, olha, isso hoje no mercado está mais em conta, então eu acho que vamos trocar isso aqui por isso aqui, porque vai valer a pena. Ou então vamos analisar, esse aqui, essa cerâmica está um pouco mais barata que esse porcelanato, porém esse porcelanato tem uma qualidade melhor, então vai ter uma durabilidade melhor, mais moderno, não tem a junta, então isso vai valorizar a sua casa. Esses 20 reais a mais que você vai gastar no metro quadrado, vai valorizar na venda, eu acho que vale a pena. Então o profissional vai conseguir balizar isso com você para você construir mais certeiro, tá? E aí vem a economia do tempo também. Porque quando você não tem projeto, você faz, talvez você não goste, tem que mandar quebrar, construir de novo. E com um profissional, você não tem esse erro, porque vai estar tudo descrito num projeto e aí pronto, é só executar e aí o tempo de obra vai passando. Aí vem
esse tempo aí, né, que eu falei sobre mandar construir, depois demolir, desmanchar porque você não gostou, vem também na economia. Pensa na economia do pedreiro que você fez aí, o banheiro que fez errado, colocou o revestimento errado, alguma coisa assim que você teria que mandar desmanchar. Se tivesse um projeto lá do início, você não tem esse quebra-quebra, esse faz-desfaz. Então isso aí também gera mais economia. O segundo passo é escolher o terreno da sua casa. Isso tem que ser bem avaliado, porque muita coisa vai interferir. Por exemplo, talvez você quer uma casa de 400 metros quadrados, mas o terreno que você comprou, por causa de leis municipais, ela só cabe uma casa de 250, 300 metros. Então aquele terreno já não te atende. E aí tem que saber sobre a insolação, sobre o que você quer fazer daquela edificação, quantos andares. Então tudo isso tem que ser avaliado. Sobre a topografia, o desnível daquele terreno, se cabe um tipo de construção que você deseja. Então isso tem que ser avaliado antes da compra do terreno. O ideal é que você já tenha o seu arquiteto para conseguir avaliar todos esses pontos com você. Agora, se você já comprou o terreno, tem ele aí, acha o terreno ótimo, você precisa do arquiteto para avaliar se o que você sonha, o que você deseja é cabível nesse terreno, se é compatível com esse terreno. Então ele vai te falar isso antes de começar o projeto, falar, olha, aqui dá para construir tantos metros, isso aqui dá para fazer o que você quer, a piscina que você quer, dá para ficar na insolação ideal. Vou dar um detalhe bem simples para vocês, que como o arquiteto junto com a escolha de terreno tem que ser muito bem feita. Por exemplo, tem terrenos que vai construir uma casa linda, mas que os quartos, por causa de limitação de afastamento, não tem como virar uma casa, por exemplo, né? Fazer um deslocamento da casa diferente, e aí os quartos não podem ficar para o leste. Eles não pegam sol, e aí eles ficam para o sul, por exemplo. Quarto no sul, gente, ele vai ficar muito úmido. Ele pode trazer doença para criança, idoso. Por quê? Porque não pega o sol da manhã. Isso parece detalhe, mas no uso do dia a dia faz muita diferença, tá? Então, esses são só pontos que você tem que avaliar aí. E aí, o ideal é você contratar o arquiteto antes. Mas se não, se já tem um terreno, pede ali uma consultoria para o arquiteto avaliar o que é viável fazer com o seu terreno. E aí, depois ele vai conseguir desenhar esse projeto, desenvolver de acordo com as suas necessidades e com as características do terreno. Então tá, agora você já tem o terreno. O terceiro passo é contratar os projetos auxiliares, tá bom? Primeiro você precisa de um projeto topográfico, que é onde vai estudar cada curva de nível do seu terreno, pra gente ver alguns desníveis. Por exemplo, pode ser que você ache que seu terreno é plano, mas não. Ele tem ali naquela terreno ali de 20 metros de comprimento, você tem um desnível lá na ponta de 1,5 m, 2 metros. Ou pode ser menos, ou 80 centímetros, mas quer dizer que não é plano. Então não tem como considerar esse terreno plano, e aí você já tem que prever no projeto se vai fazer corte, ou aterro, ou se vai colocar uma rampa. Então tudo isso tem que ser previsto antes. Vou contar que eu já vi, foi um prédio sendo construído, achando que o terreno é plano, e aí depois ali que estava com a base praticamente pronta, foi traçar a rampa da garagem. E aí essa rampa da garagem não tinha inclinação suficiente para subir toda, porque não contou com o desnível entre a calçada até chegar ao início do terreno. E aí teria que começar a rampa na calçada, que é uma coisa que não pode ser feita, né? Por causa da acessibilidade ali, a calçada é um espaço público, né? Então isso não é o ideal, não é ideal e nem permitido na maioria dos municípios. Então esse dono, esse proprietário desse edifício, ele teve muito prejuízo, teve que quebrar algumas coisas ali com a parte, né? Com quase a segunda laje já pronta, porque não pensou nessa inclinação, nessa topografia ali que tinha que ter sido feita antes. Isso são obras, gente, que começam a ser feito com um projeto sem ser de um profissional qualificado. E aí não pede esse passo a passo todo. Então você está com o seu projeto topográfico em mãos e aí você vai passar para o seu arquiteto. Todo projeto arquitetônico tem que ter topográfico. Já estou marcando isso aqui bem marcado. Nenhum arquiteto, bom arquiteto que entende a necessidade disso, vai fazer nada, nenhum projeto sem o topográfico. Certo? E aí, o projeto arquitetônico, que é um dos projetos que o arquiteto pode fazer para você, ele vai analisar terreno, o seu desnível, qual a economia que pode fazer.
Olha para você ver como é importante, porque dependendo ali do desnível da sua casa, né, das suas curvas de nível, ele vai falar, não, aqui se eu movimentar a terra, você tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa no terreno. Eu consigo fazer essa movimentação realmente dentro do terreno, e aí eu não preciso de usar a bota fora, porque se você levar a terra para fora do terreno, né, ter que pagar o descarte dessa terra, ou ter que comprar terra para colocar no seu terreno, vai ter um custo um pouco maior. E aí, em alguns projetos, a gente consegue economizar nisso só fazendo aí essa movimentação de terra certa. E fora isso, a gente vai ter que analisar a insolação para pôr sua casa na insolação certa. Então, vai ser a implantação dessa casa no terreno. Saber todos os espaços, porque geralmente o cliente que é leigo não tem noção do tamanho do quarto, não sabe se ele quer tanta coisa para um quarto que um quarto 3x3 não cabe. Então o arquiteto ele tem que ser aí psicólogo nessa hora, entender cada detalhe que precisa ter nessa casa para traduzir isso num projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico não é só planta, tá? O projeto arquitetônico precisa de planta, corte, fachada, elevações, planta de cobertura, tudo isso tem que ser muito bem feito. Pensa que é ali que você está investindo todo o seu dinheiro, é a base da sua casa, tá? Então tem que ser muito, muito bem feito, e aí você tem que analisar se tudo que você quer está naquele projeto, antes dele seguir para aprovação. Projeto arquitetônico pronto. Antes de você levar para aprovação, eu te sugiro contratar um engenheiro para fazer uma análise prévia dessa estrutura. Se aqueles grandes vãos que o arquiteto colocou pode ser feito, se vai ter que colocar algum pilar ali no meio, porque aí você já faz essa aprovação contando com isso, certo? Então, aí outra coisa, você precisa também do projeto de solo, estudo de solo, para o seu engenheiro ter noção de qual que é o tamanho da fundação, tudo mais. Então você vai precisar inicialmente desses 4 projetos. Projeto topográfico, e aí vem o projeto arquitetônico, um estudo prévio da parte do engenheiro, da estrutural, que aí a gente precisa do estudo de solo para ele saber essa estrutura melhor. Que esse estudo de solo chama, na verdade, estudo geotécnico. Então tá, você tá com esses projetos todos prontos, e aí vem o 4º passo, que é a aprovação do projeto, que é a documentação técnica, tá? Então, o projeto arquitetônico já todo analisado, tudo certo, tenha certeza que é o projeto dos seus sonhos, que você não vai querer mudar nada, porque depois que faz essa aprovação legal, né, você vai precisar dessa aprovação que seja aquilo ali até o final. Por quê? Porque essa aprovação vai te dar o habites, que é o direito de morar naquele lugar. E aí, se você fez alguma modificação, aumentou a área, trocou o afastamento, por exemplo, você vai ter que fazer uma outra aprovação para conseguir esse habites. Então, tenha certo que esse é o projeto que você vai aprovar. Então, o seu arquiteto vai fazer essa aprovação nos órgãos competentes, que pode ser municipal, estadual, vai depender de onde está localizado e o porte da sua obra. Quanto maior a obra, maior a necessidade de cumprir algumas leis. Por exemplo, se a obra é muito grande, tem que olhar impacto de vizinhança, leis ambientais e tudo mais. Se a obra é menorzinha, isso vai ter menos leis que se aplicam a ela. Então, o ideal é que você contrate também um escritório experiente para aprovação. Muitos arquitetos fazem isso junto, tá? Tanto arquitetônico como já a aprovação deles. Mas existe também escritórios especialistas em aprovação, que eles não fazem projeto, eles sempre trabalham em parceria com algum arquiteto, eles pegam esse projeto e fazem essa aprovação. Porque em alguns, principalmente cidade grande, as normas são tão extensas, né? Precisam de tantos detalhes técnicos, que aí esses escritórios especializados conseguem fazer isso num tempo menor, porque já tem uma experiência, eles só mexem com isso. Tá, então projeto aprovado, certo? Lindo, maravilhoso, você está com todas as documentações necessárias em mãos, você vai para o 5º passo. O 5º passo é compatibilização do projeto. Então você precisa agora sim, tá tudo definido, você precisa do arquiteto e do engenheiro para eles compatibilizarem isso, não só o arquitetônico e estrutural, mas também o hidráulico e elétrico. Então precisa de compatibilizar tudo, bater tudo ali certinho, se não está passando onde o projeto hidráulico está passando, não está passando a elétrica, se a estrutura, talvez o engenheiro
tá precisando de um pilar maior que o arquiteto previu, então vai ficar um dente muito grande naquela sala, por exemplo. E aí nessa compatibilização, o arquiteto fala, olha, será que se eu colocar uma parede aqui, deslocar isso aqui, a gente consegue melhorar isso? Então pronto. Beleza, precisamos de fazer essa compatibilização, que é uma contratação diferente do projeto arquitetônico ou projeto estrutural, tá? Você tem que ver aí se você já está contratando a compatibilização de projetos. Então, todos os projetos prontos, impecáveis, vamos fazer a execução, vamos começar a construir. Para isso eu te indico você ter um gerente de obra, tá? Por quê? Porque você precisa de controlar toda essa obra. Entender o que está acontecendo, os valores que estão sendo pagos, quem está indo, quem não está indo. Então, entender isso tudo. E aí eu falo com o meu cliente o seguinte, se você não vai contratar um gerente da sua obra, você vai ter que parar de trabalhar por um tempo. Eu falo que meio horário, quando a obra está apertada ali, você vai ter que parar no seu dia meio horário para entender o que aquela obra está necessitando, qual material que você tem que comprar, quem que está indo, se seus materiais que estão dentro daquela obra estão em segurança. Então, o que eu te sugiro, eu acho que um dos melhores investimentos é contratar um gerente de obra para coordenar toda essa obra. Se, não, o pedreiro vai embora tal dia porque vem o eletricista, depois que o eletricista fizer, vem... É isso, para controlar isso aí, tá? Então, sempre, não ache que você não contratando esse gerente, melhor, não acredite que você não contratando esse gerente, você vai estar economizando, porque você vai estar gastando o seu trabalho, o seu tempo de trabalho para substituir ele. E aí, talvez você pense que no momento que você vai precisar de mais dinheiro, você está desfocando do seu trabalho para fazer uma coisa que você não tem expertise, que você não vai fazer igual a um gerente de obra. Não quer dizer que uma obra não pode ter dono, tá? Eu falo que toda obra, além de quem está coordenando, precisa sim do dono da obra. O dono da obra tem que só entender o que está acontecendo, ver, pronto, aí ele pode ir embora. Porque uma obra também sem dono, sem assim, saber quem é realmente ali o dono daquela obra, ela também pode passar por dificuldades. Então eu falo que o dono da obra também tem que estar um pouquinho de olho ali, ciente de tudo, certo? Conto só verdades por aqui. Vamos para o próximo passo. Na verdade, esse próximo passo é escolher uma construtora. Eu acho que esse é um grande e muito bom investimento, porque você vai ter certeza de que todos os profissionais envolvidos ali já têm a competência para fazer aquilo e que você já vai ter a ordem certa. Quando eu falo que você vai contratar a mão de obra separada, então, primeiro eu contrato o pedreiro, e aí, na verdade, primeiro você tem que... O pedreiro do grosso, né, que vai tijolar, que vai rebocar, e aí você contrata o pedreiro de acabamento. Aí o pedreiro de acabamento fala que o seu revestimento não está sendo bem assentado porque o reboco tá ruim. Isso eu já ouvi muito falar. E aí não tem como você controlar, porque já foi feito. E essas mãos de obra separadas, geralmente ela não tem como arcar com o prejuízo que pode te dar em obra. Isso tô contando aqui todas as verdades, tá? E aí a construtora vem com essa equipe completa, você não contrata essas mãos de obra separado. E outro ponto que eu acho excelente na hora que você vai contratar uma construtora é que ela tem a obrigação por lei de te dar, se eu não me engano, antes eram 10, agora são 5 anos de garantia. Eu vou confirmar isso na lei e conto pra vocês. Já confirmei então, 5 anos de garantia agora que é a construtora. Então você tem certeza que você vai ter garantia de tudo que foi executado foi bem feito, porque ela tem essa obrigação, tá? Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, fechou o ralo e esqueceu de tirar eles colocam, né, para fechar o ralo, para não cair nada lá dentro, coloca, por exemplo, um saco de cimento. E aí eu já vi gente que teve depois que quebrar o banheiro, porque o ralo tava ali cheio de cimento, tava e tudo mais. E aí a construtora, você contratando ela, qualquer problema de construção que você tiver, ela tem que arcar. Então você tem certeza de uma qualidade de trabalho aí, uma qualidade de entrega muito melhor. Então, dicas na hora de contratar a construtora. Primeiro, saiba o histórico dessa construtora, pesquise ali quem ela já atendeu, se tudo bem, se ela tem know-how para mexer com esses valores, porque uma coisa que a gente tem que pensar é que a construção de uma casa demanda do cliente entrega de valores altos, né? Porque a gente engloba por mês ali mão de obra, material, tudo isso.
e aí você vai precisar de ter certeza que é uma empresa de idoneidade. Que tenha mão de obra muito boa, então é muito legal você visitar obras dessa construtora. Outra coisa, te indico que eu pegar aí 3 orçamentos de 3 construtoras diferentes. Porém, não escolha por preço. Escolha por expertise, por equipe, por credibilidade dessa empresa. Isso vai o que tem que pesar para você aí, tá? Outra dica valiosa é negociar esse pagamento à construtora por fase. Tipo assim, concluir uma fase, você vai pagar. Ou então por medição. Então, no final de cada semana, você vai medir o quanto de piso foi colocado, por exemplo, quanto de revestimento foi colocado e fazer esse pagamento. Isso é uma forma muito legal de trabalhar. E aí, outro ponto que é legal é você ter um contrato todo especificado sobre qual é o valor de cada etapa, cada tipo de trabalho e o que seria os serviços extras, porque talvez em obra tem algum imprevisto e aí precisa de serviço extra, mas deixar ali já uma tabela de valores avulsos, porque aí você não vai ter a surpresa de ter um valor que é totalmente inesperado, sabe? Então assim, para fazer um dia a mais de eletricista fora que está desse projeto aqui. Então, o dia a mais de cada eletricista dessa empresa é tanto. Então, todos esses imprevistos você já vai conseguir estar mais esperando por eles, sabe? Mas você pega menos de surpresa. Outra qualidade de ter uma construtora responsável pela sua obra é que a construtora compra materiais com valores menores, né? Porque ela compra num montante maior, né? Então eles compram direto de fábrica. E aí muitas das construtoras conseguem repassar isso para os seus clientes, para suas obras, com o mesmo, né, com esse valor aí mais enxuto. Então também é um ponto para ser considerado, certo? E aí a última dica é: não faça nada sem contrato. Seja com mão de obra, seja com construtora, tudo tem que ser bem definido em contrato. O 9º passo é o abastecimento da obra. Saiba que você precisa ligar o padrão de água e de luz, né, para abastecer essa obra com um prazo maior, porque isso pode demorar. Geralmente demora aí em torno de 60 dias, alguns municípios 90 dias. Então isso tem que ser programado antes. Outro ponto de abastecimento, que o ideal é você começar a obra com materiais já previstos para cada etapa. Então compre, por exemplo, revestimento. A gente está tendo aí como escassez no mercado de revestimento. Você precisa de pedir pelo menos com 60 dias de antecipação. Porque pense, você vai gastar muito mais se sua mão de obra contratada ter que ficar parada na obra esperando o material chegar. Então, depois dos padrões ligados, você precisa de se preocupar que vai ter material para toda essa mão de obra. Quando você está contratando construtora, a preocupação é dela, né? Mas só para você saber que vocês têm que pensar já. Por isso que é muito importante também definir isso lá no projeto executivo e projeto de interiores. Porque senão, você imagina, a cada passo ficar esperando você definir qual material usar, quais metais usar para colocar naquele banheiro, aí depois que acabou o banheiro você vai pensar na cozinha. Não tem jeito. Você tem que estar com o projeto todo pronto antes de começar essa obra. Obra indo de vento em polpa, mas o 10º passo é saber que você tem uma visita periódica ali de um profissional que entende tudo do seu projeto. Então, se possível, o arquiteto ou equipe que vá fazer visitas para entender se está tudo sendo executado como no projeto. Pode ser o mesmo arquiteto ou pode ser, por exemplo, aqui mesmo a gente faz as obras que tem um arquiteto responsável local. Então a gente faz o projeto online e aí a gente contrata uma equipe local para fazer essas visitas, para saber se está tudo certo. Essa visita, gente, essa contratação de acompanhamento de projeto é muito importante. Porque vocês vão ter aí a segurança que está tudo certinho, que todos os investimentos estão no lugares certos. Se a construtora ou o mestre de obras tiver alguma dúvida, o arquiteto que está ali responsável vai estar pronto para responder. Lógico que o arquiteto e o engenheiro, né? O ideal é quando a gente tem esse acompanhamento juntos. O próximo passo é final de obra com vistoria, tá? Acabou a construtora te entregando a casa pronta? Contrate seu arquiteto novamente ou um arquiteto especialista em verificação de obra para você ter certeza que você está recebendo tudo. Então, o arquiteto vai avaliar desde que a caída dos ralos estão todas certinhas
e aí vai fazer um documento, assim, todos os revestimentos, que ali tá falando assim, a descrição dos materiais. Então, o arquiteto que vai fazer essa vistoria, ele vai ver cada descrição de material que foi vendido para você, né, que foi prometido para você na hora da execução, se tá tudo conforme tá ali. Se, é o que eu falei, a caída da água, se tem alguma trinca, se tem alguma coisa aparente que pode ser visto nesse momento. Porque se tiver, a construtora já vai ter que consertar. E também essa vistoria vai te garantir naqueles 5 anos que você tem de garantia. Então, assim, ó, teve a vistoria, beleza, dentro da lei você tem essa garantia. Então, já busque isso aí, que é uma dica excelente. E aí você precisa de contratar só uma vistoria para resolver esse problema. Pronto, você já fez a vistoria, sua casa está toda pronta, tudo certinho. Você vai pedir agora a documentação da casa nova. Ela vai deixar de ser obra e ser uma casa habitável. Então você vai tirar o seu habite, todas aquelas documentações necessárias, comprovando que a obra acabou e que agora você tem uma casa que ela pode ser habitável, que tá tudo certo, tá tudo dentro das normas. E pronto, gente, acabou. São esses 12 passos que você deve seguir para finalizar e morar e ser tranquilo e viver felizes para sempre na sua casa nova. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, fiz um passo a passo bem detalhado. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui. E com um vídeo tão completo desse, eu mereço o seu compartilhamento. Compartilhe esse vídeo com um amigo que vai me fazer muito feliz e vai ajudar ele a não errar na construção. Tá bom? Um beijo grande, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!